Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Nesta edição vamos falar das contas do Futebol Clube do Porto de Sado, num ano em que esta organização tem que debelar 176 milhões de euros de capitais próprios negativos, vai a eleições e tem um treinador em fim de contrato. São muitos os desafios que se colocam à SAD do Futebol Clube do Porto e este será o tema para a segunda parte do Jogo Económico. Nesta primeira parte, no Hat-Trick, vamos falar de um português que está entre as melhores contratações de sempre da Premier League, no inverno. Vamos falar também do valor que o Benfica já gastou em contratações nesta temporada e também falar da CAN e da Taça da Ásia que tantos danos fazem ao futebol português. Partimos assim para a análise neste hat-trick. Como sempre, lançamos 3 números que marcaram a semana e para essa análise conto com a presença do Jorge Faria de Sousa. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Um bom ano. Rodolfo Alexandre Reis, muito obrigado. Rodolfo, um bom ano para ti também. E Rodolfo, vamos começar por falar de um português que está numa muito restrita lista das 10 melhores contratações de inverno de sempre da Premier League. Sim, cumprimentar também o Jorge e falamos de Bruno Fernandes, que de acordo com o jornal inglês The Mirror está no top 3 das melhores contratações de inverno da Premier League. O jogador português e também capitão do Manchester United tem atualmente um valor de mercado de 70 milhões de euros, custou aos cofres dos Red Devils em janeiro de 2020 65 milhões de euros, que ficaram em Alvalade, no Sporting Clube Portugal. Bruno Fernandes, que conta com 212 jogos ao serviço do Manchester United, 70 golos e 58 assistências, portanto, tem aqui números que comprovam bem que o investimento do Manchester United foi bem feito. Muito bem, e já agora só para complementar o facto de o Bruno Fernandes é a terceira melhor contratação para o Mirror, o jornal britânico, coloca o médio português nesta restrita lista. Os 2 primeiros lugares desta lista estão ocupados pelo Nemanja Vidic, também do Manchester United, e pelo Van Dijk. Portanto, temos 2 centrais e um médio nestas posições, neste pódio do Mirror relativamente às melhores contratações de inverno de sempre da história da Premier League. E de facto, Jorge, temos aqui um médio, Bruno Fernandes, que é um dos melhores jogadores portugueses da atualidade, um jogador que se sente claramente que podia estar num clube onde as coisas podiam ser muito mais interessantes do que aquilo que já foram. O Manchester United hoje em dia é uma sombra daquilo que já foi. O que eu te pergunto é até que ponto é que Bruno Fernandes não precisa aqui de uma mudança de ares também para ter outro tipo de projeção ao nível europeu? Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo e a todos os que nos estão a seguir. É bom recordar, o Bruno foi a maior transferência até o momento da história do Sporting, porque foram estes 65 mais valor por objetivos, que julgo que já atingiu 75 milhões de euros, em virtude de já terem sido atingidos esses objetivos, e estes números também demonstram bem isso, mais de 200 jogos, 70 golos, a importância que tem, é capitão da equipa do United. Agora, claramente, olhando nessa perspectiva do que se passa com um clube que é gigante, mas que desde a saída de Alex Ferguson, o único treinador que teve sucesso até acabou por ser José Mourinho, que na altura numa época conquistou 3 títulos. E que foi tão contestado, foi muito contestado mesmo assim. Conquistou na altura a Liga Europa, a FA Cup e também a Taça da Liga. Na realidade, depois disso, tem sido um United com enormes dificuldades. Na minha opinião, já o disse, julgo que aqui noutro programa, eu acho que o problema passa muito pelo treinador. Erik ten Hag claramente não conseguiu construir um projeto e uma equipa à semelhança do que fez com muito mérito no Ajax, mas não o conseguiu fazer no United. Já se incompatibilizou com muitos jogadores. Isso é muito mau para qualquer balneário. Parece-me claramente que é um treinador com enormes dificuldades, e por isso eu acho que para o United seria benéfico haver uma troca de treinador, um treinador que tivesse um projeto e a quem lhe fosse dado tempo de reconstruir.
por caso contrário, acaba por ser, às vezes, muito difícil ver um jogador da qualidade do Bruno numa equipa onde manifestamente há muito jogador que não tem qualidade para representar o United, desde a baliza até à frente de ataque. Sim. É claramente um plantel muito fraco, se olharmos para a qualidade de outras equipas, do Arsenal, do City até do Liverpool. Fraco, mas custa muito dinheiro. Mas que, sim, exatamente, não deixa de custar muito curiosamente, dinheiro. Curiosamente, todos os anos com enormes investimentos, exatamente. A maior parte deles erráticos, e é claramente uma equipa que neste momento não tem capacidade para sequer discutir títulos com os outros plantéis, por dois motivos. Porque os outros plantéis, e olhamos para as lideranças de Klopp, Arteta e Guardiola, são melhores treinadores do que Erik ten Hag, e o próprio plantel são plantéis bem construídos, com várias soluções para cada posição, com jogadores de qualidade, e eu acho que há claramente muitos jogadores no plantel do United que custaram muito, verbas muito significativas e que não tinham capacidade para jogar no United em condições normais. E sem grandes preferências relativamente àquilo que é o valor português e o jogador português, com esse distanciamento feito, a verdade é que temos aqui um jogador que nestas épocas faz 70 golos. Esta semana ontem Dalot marcou o golo número 70 em 212 jogos, 58 assistências, e de facto quase dá vontade de dizer, se o Manchester United tivesse acertado em todas as contratações como acertou em Bruno Fernandes, e provavelmente as coisas estariam completamente diferentes, e um treinador do United, fosse ele qual fosse, teria aqui outra capacidade, outra margem de manobra para tentar fazer com que o United chegasse a um pelo menos próximo de um patamar que já ocupou no futebol europeu. Sim, eu diria, se olharmos para este plantel, e com as exceções provavelmente de Rashford, de Diogo Dalot, que está a fazer uma época interessante, Bruno Fernandes, que é o capitão, Luke Shaw, que é internacional pela seleção inglesa, e diria que pouco mais são jogadores que de facto sejam diferenciados e que justifiquem os valores que o United investiu neles. Há o caso paradigmático agora, nas próximas semanas, ao que tudo indica, será oficial, Jadon Sancho incompatibilizado com Erik ten Hag, que foi uma transferência na altura acima dos 50, 60 milhões, se a memória não me falha. Sim. Vai ser emprestado ao Borussia Dortmund, e portanto o Dortmund ganha duas vezes, ganha agora um jogador para pela 6 venda meses, e agora fica um caixa financeiro muito significativo pela venda. Há o caso de Antony, que foi um investimento enorme, mas depois os problemas fora do relevado levaram que nunca atingisse o nível. Agora, há jogadores claramente, na minha opinião, que com Alex Ferguson nunca na vida jogariam no United. Maguire, é olhar para este plantel e pensar quanto é que jogariam nessa era de Alex Ferguson. Com todo o respeito por Vítor Lindelof, não me parece que seja jogador de top europeu. Van Bissaka e todos estes jogadores, quando McTominay acaba por ser um dos melhores jogadores no United, está tudo dito. Acho que está tudo dito. E parece-me que o United precisa de uma profunda reconstrução, começando desde logo pela equipa técnica, e os próprios adeptos têm que perceber que, à semelhança do tempo que foi dado a Alex Ferguson, que na altura foram vários anos sem ganhar títulos, acho que o próximo treinador, e não me parece que Erik ten Hag tenha condições para chegar ao final desta época, se chegar será uma surpresa para mim. Acho que ao novo treinador tem que ser dado tempo para reconstruir a equipa, eventualmente resolver dossiês e ver sair vários jogadores para poder contratar jogadores que efetivamente tenham qualidade, porque efetivamente esta equipa me parece com estas exceções que eu referi há pouco, de Rashford, de Bruno Fernandes, de Dalot, pouco mais são jogadores diferenciados ao nível que o Manchester United habituou os adeptos do futebol mundial. Falta de dinheiro não é. Rodolfo, vamos avançar para o segundo número deste hat-trick antes que ele fique desatualizado. Sim, falamos dos 87 milhões de euros, que foi quanto o Benfica já gastou nas duas janelas de transferência, ou seja, primeiro no verão e agora da janela de transferências de inverno. Estes 87 milhões de euros que se somaram já com os 18 milhões de euros que as Águias gastaram na contratação de Marcos Leonardo ao Santos. Antes havia aqui a esses 87 milhões a juntar principalmente a contratação de Cockchu dos 25, mais 5 milhões por objetivos como a mais cara, junta-se ainda também os 14 milhões por Jurasek. Fala-se aqui já também das contratações de Prestian e de Rolaiser, portanto estamos a
a falar aqui outra vez de uma fasquia de 100 milhões de euros que o Benfica poderá gastar em transferências. Jorge, temos apenas 2 minutos. Esta primeira parte passou completamente a voar. Temos 2 minutos para falar deste número do Benfica. Muito dinheiro por jogadores que parecem até atuar em posições muito, muito semelhantes. 3 notas que me parecem relevantes. Acho que estes 2 jovens argentinos serão claramente para as saídas de Rafa e de Di Maria. Di Maria, que vai entrar em final de contrato, veremos se irá ou não renovar, parece-me difícil. E ao que tudo indica, poderá mesmo rumar ao Rosário Central, o clube que o formou. Rafa, como sabemos, em final de contrato também. E ao que tudo indica, não há acordo para renovação, irá sair do Benfica. E, portanto, estes 2 reforços argentinos são, na minha opinião, para essas posições. Quanto a Marcos Leonardo, eu acho que é um jogador diferenciado. Para quem acompanha o Brasileirão, é um jogador que levou o Santos às costas, literalmente. Sim. Ainda assim, e o Santos acabou por ser despromovido. Acaba por ser um negócio, por 18 milhões de euros, um negócio muito bom. Porque acho que o Benfica acaba por beneficiar dessa despromoção do Santos, que em circunstâncias normais, caso os problemas financeiros que o Santos tem. Caso o Santos tivesse permanecido na Série A do Brasileirão, provavelmente não sairia por 18 milhões. E eu acho que é um jogador que claramente, em condições normais, e agora já estava parado há algum tempo desde o fim do campeonato, voltando a readquirir os seus melhores indícios físicos, parece-me claramente um jogador para roubar a titularidade, quer a Musa, quer a Artur Cabral, quer a Tankstead. Veremos se em sentido contrário poderão ou não haver alguns jogadores na porta de saída, sendo que destas transferências que o Benfica acabou por operar, Bernard, devido aos problemas físicos que tem vindo a ter consecutivamente, e Jurasek, porque não é aposta pelo treinador e custou 14 milhões, parecem-me 2 transferências claramente falhadas. E vamos fechar com o lançamento do 3º número, para o qual provavelmente não vamos ter tempo para análise, mas de qualquer maneira, Rodolfo. Falamos dos 90 milhões de euros, que é quanto valem 11 jogadores que vão estar na Taça das Nações Africanas e na Taça da Ásia, que arrancam já esta sexta-feira. Aqui salta à vista os 40 milhões de euros de Osman Diamonde do Sporting Clube Portugal, o jogador mais valioso deste 11, de acordo com a valorização feita pelo Transfer Market, mas onde cabem também os 12 milhões de euros também do Sportingista Morita, que estará na Taça da Ásia, juntamente com Taremi, também ele avaliado em 12 milhões de euros, e de Simão Banza do Sporting Braga. De resto, no 11, onde cabem jogadores também do Boa Vista, do Chaves e do Portimonense, e que certamente muita falta farão às suas equipas durante este mês de janeiro e início de fevereiro. Jorge, em apenas 30 segundos, o que é que tens a dizer relativamente a esta razia? Não, dizer, obviamente, no caso do Sporting é o que vai ter mais dificuldades, porque Diomandi, Morita e o próprio Jani Katem são jogadores que têm vindo a ser muito utilizados. Banza é um titular indiscutível e melhor marcador do Braga, também um jogador preponderante, mas sobretudo destacar que se olharmos para a Liga 1, para a Primeira Liga, para a Segunda Liga, e até jogadores da Liga 3 vão estar nesta CAN, uma competição que eu acho que vale a pena seguir, à semelhança da Taça Asiática, onde o Japão de Damaso Morita é um dos favoritos a vencer, e também há sempre aquela curiosidade entre a Nigéria, a Costa de Marfim, Camarões, o Ghana, seleções teoricamente mais fortes, verificar o que é que podem fazer no CAN. Muito bem, Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste Hat-Trick. O Jorge acompanha-me para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar das contas do Futebol Clube do Porto. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. Ter capitais próprios positivos em dezembro. Foi este o desejo formulado por Jorge Nuno Pinto da Costa para o final do ano que agora terminou. Quando se esperava uma operação de grande envergadura que atenuasse os 176 milhões de euros de capitais próprios negativos, nada foi comunicado junto da CMVM. Teme-se um purgatório financeiro até março e provavelmente uma nova intervenção da UEFA. É precisamente das contas do Futebol Clube do Porto e dos desafios que são colocados a estes exercícios financeiros da Futebol Clube do Porto SAD que vamos falar nesta segunda parte do Jogo Económico, e para isso contamos com a presença de Jaime Carvalho Esteves, é advogado da J-Legal. Muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. É também sócio do Futebol Clube do Porto
Há mais tempo do que da J-Liga. Muito bem. E já agora dar aqui um background, o Jaime é advogado, conta com mais de 30 anos de experiência e fiscalidade e trabalha nas áreas de impostos e clientes privados. Fica dado esta nota de rodapé relativamente àquilo que é a atividade do Jaime, que de resto teve a oportunidade e a amabilidade de nos transmitir as preocupações relativamente às contas do Futebol Clube do Porto e nomeadamente àquilo que deveria ter sido comunicado antes do final do ano passado e que não foi. Esse trabalho pode ser lido no site do Jornal Económico relativamente àquilo que são as expectativas para as contas de 2023, segundo semestre de 2023. Ano de calendário. Pergunto-lhe, Jaime, quais são as verdadeiras preocupações que um sócio do Futebol Clube do Porto, como o Jaime deve ter agora para o ano 2024? Antes disso, obrigado pelo convite, cumprimentos a todos. E deixe-me, se posso, recentrar a questão, não é? Qual é a preocupação ou as preocupações que todos os adeptos de futebol devem ter hoje? E nós, enquanto contribuintes também, porquanto o futebol, apesar de tudo, é uma indústria de sucesso em Portugal e não temos muitas. Até hoje costuma-se dizer que tudo isto depende da bola entrar ou bater na trave ou no poste e não entrar. Não é? A partir de 23, com, nomeadamente, as novas regulamentações do UEFA, parece-me que a questão coloca-se mais em saber se a bola entra. Claro, é fundamental que a bola entre, é isso que nos move e nos leva ao estádio, mas primeiro, antes disso, se podemos chutar a bola, ou seja, se somos admitidos a competir e depois em que condições somos admitidos a competir e quem é que pode chutar a bola. Eu, que enfim, não dou muito para a bola, ou um verdadeiro profissional e um grande craque que nos leva ao delírio com os golos que depois marca. Isto porquê? Porque me parece que vamos passar a ter dois campeonatos. O campeonato esportivo que se joga no campo e, portanto, o mérito esportivo, contrariamente às ligas americanas, etc., mantém-se na Europa. Não é? O mérito esportivo é aquilo que nos leva às grandes competições. Modelo fechado, não é? Isso exatamente. É o mérito esportivo que nos pré-qualifica e daí que há uma dimensão que é a dimensão desportiva. Mas depois passa a haver outra dimensão, que é a dimensão económica ou financeira. Ou seja, eu posso participar, e posso participar porque tenho capitais próprios positivos ou se os trago um backlog de capitais próprios, património líquido, para quem nos ouve, a riqueza de cada clube, património líquido negativo. Nesse caso, tenho que criar um purgatório de reduzir esses capitais ao rácio de 10% todos os anos para ser admitido a chutar a bola. Depois tenho também um segundo pilar, que é o pilar da monitorização, ou seja, depois de ser admitido, tenho que não ter dívidas a certos operadores desportivos, curiosamente que não aos agentes, que são permitidos. Tenho que ter um rácio de custo do plantel adequado, de 90, 80, 70 em 26. E tem que ter um equilíbrio financeiro que tem que ser composto com as receitas operacionais do futebol e, eventualmente, em algumas circunstâncias, com contribuições de sócios. Se assim não for, vou ter sanções significativas. E, portanto, quem vai poder chutar a bola, se o puder fazer, não vai ser exatamente o craque que nós queremos, mas vai ser o Jaime Esteves, que dá para outros campeonatos, que não propriamente no relevado. Exatamente. Não é? Portanto, isto é um problema transversal a todos os clubes. O Everton tem essas dificuldades, a Juventus passa esse pesadelo. Volta, não volta, vai-se falando do o Barcelona, o City, enfim. Há muitos por aí. E também em Portugal. Por exemplo, Braga. Fala-se a abertura do capital social do Braga, a eventual perda de metade do capital. Especulando, poderemos pensar que tem a ver com precisamente esta capacidade de injetar dinheiro e, portanto, superar o teste, ou estes testes de entrada e depois da monitorização. O Benfica já teve capitais próprios menos simpáticos, são positivos neste momento, inferiores ao capital social, ainda assim positivos, mas o rácio dos gastos com o plantel eventualmente poderá trazer alguns escolhos. O Sporting tinha capitais próprios, em rigor, de 150 milhões negativos. Porquê é que eu digo isto? Porque as VMOCs estavam contabilizadas no capital próprio, mas em rigor eram dívida. E, portanto, se retirarmos os 120 e poucos milhões de euros, de 22, aos capitais próprios
da Sporting SAD, chegámos a capitais próprios negativos de 140 e picos milhões de euros. E, portanto, tinha um problema grave. E esse problema grave foi superado com um perdão bancário. A banca perdoou cerca de 100 milhões ao Sporting quando permitiu que o clube comprasse a grande desconto as VMOCs da banca, no caso, Novo Banco e Millennium BCP. Portanto, e a pergunta que se coloca é: porquê que a banca aceitou perder duas vezes? Porquê que a banca perde quando aceita um haircut e agora não vai participar na mais-valia que o Sporting eventualmente virá a fazer? Portanto, o Sporting ganha aqui duas vezes, tem capitais próprios negativos ou positivos, ou vai tê-los à conta desta conversão de capital, e há aqui 3 ou 4 interrogações. Primeiro, porque é que a banca não fez este seguimento? Não. Porque é que a banca não deixou converter as VMOCs em capital e depois sei lá vendê-las ao City, à Juventus, ao Manchester, a quem seja. Portanto, não perdendo tanto dinheiro, ou até ganhando dinheiro, eventualmente. Porque é que a banca vendeu as VMOCs ao clube e não à SAD e, de alguma forma, prejudicou outros acionistas que poderiam ter beneficiado disso? Porque é que não utilizou um fundo de investimento para reduzir a exposição ao futebol como queria, mas ainda assim conseguir, a seguir, ir buscar algum upside? E porque é que a banca aceitou, no fundo, beneficiar o infrator, coisa que os árbitros no campo não devem fazer, devem deixar jogar. Portanto, deu aqui algum moral hazard ao devedor, aceitou algum moral hazard ao devedor. Portanto, o Sporting não vai ter esse problema à conta dessa operação das VMOCs. No caso do Porto, não há VMOCs. Não é? No caso do Porto, que não há VMOCs, é verdade que temos capitais próprios negativos. Portanto, isso significa agora que, para podermos ir a jogo, ou melhor dito, na época que vem, ainda estamos no período transitório, podemos ir a jogo mesmo com capitais próprios negativos, mesmo não cumprindo, mas com sanções. Não é? Para sairmos desse flagelo, vamos ter que apresentar contas a 31 de dezembro de 2023, que, apesar de terem capitais próprios negativos, melhorem face a 31 de dezembro de 2022. Ora, o que é que aconteceu? O primeiro semestre de 2023, como se viu nas contas anuais de 30 de junho, porque aqui, para se perceber, tem que se jogar com duas contas, as contas do ano financeiro e as contas do ano de calendário, que depois são aquela... O financeiro é o desportivo, não é? E depois as calendário que contam para o Euro. E, portanto, no primeiro semestre, como se viu nas contas de 30 de junho, infelizmente, tivemos um semestre muito mau, apesar de a Champions ter passado para janeiro, e isso beneficiou vários clubes por essa Europa fora, sobretudo os maiores, aqueles que se classificaram, à conta do Mundial, não é? Que ocorreu no Qatar, mas o nosso primeiro semestre do ano, o segundo semestre do ano financeiro, foi significativamente negativo, porque acabamos com 165 milhões de euros de capital próprio negativo. Portanto, isso significa que, agora, este segundo semestre vai ter que compensar esse prejuízo do primeiro semestre de 2023 e ainda vai ter que recuperar uma parte dos capitais próprios negativos com que terminamos o ano de 31 de dezembro de 2022 e, portanto, eu diria que temos aqui um target de conseguir chegar este ano a cerca de 110, 120 milhões de euros de capitais próprios negativos para conseguirmos dizer estamos num trend positivo, estamos a melhorar. Isto é possível? Eventualmente sim, mas é difícil. Ou seja, tivemos uma excelente época na Champions, estamos a ter, em termos desportivos e em termos financeiros, mas que compara também com bons resultados do semestre anterior. Portanto, há aqui um delta, há aqui uma diferença que nos favorece, mas que não é decisiva para este resultado. Esta verba foi a terceira melhor da Exatamente, história do Futebol Clube do Porto em termos daquilo que são os resultados. Fantástico. E se tudo correu bem, se Deus quiser, o segundo semestre será ainda melhor, porque vamos prosseguir em frente. Eu sou sócio, como disse, tenho essa esperança, mas não vai contar ainda para 31 de dezembro. Já lá vamos. Temos adicionalmente a venda do Otávio. A venda do Otávio tem um ganho muito significativo, mas infelizmente também não será de molde a chegarmos aos tais 110, 120 milhões que eu lhe falava. O que significa que agora temos que pensar noutras receitas. Outras receitas que possam ser o acordo com a Legend,
para a gestão do Porto Estádio. No estádio, o food and beverage, as cadeiras, enfim, a receita do Match Day, que é muito importante, pode e deve aumentar. Com a parceria com a Legend. Não se sabe se a Legend terá pago algum prémio para efeitos da parceria que possa já, pelo menos em parte, ser contabilizado no primeiro semestre. Isso, no primeiro semestre do ano financeiro, segundo semestre do ano de 2023. Portanto, isso melhoraria. Não se sabe se os auditores vão agora, como ocorreu no Sporting e no Benfica, aceitar o reconhecimento de reportes fiscais, ou seja, de impostos e efeitos ativos, o que de alguma forma melhoraria os capitais próprios. Se os auditores aceitarem, seria um contributo para. Se não acontecer, então o Porto vai ter que jogar um prolongamento. Vai ter que ir ao prolongamento, que é até março de 2024, do ano em que estamos, conseguir demonstrar à UEFA, não consegui lá chegar, não consegui marcar aquele gol financeiro a 31 de dezembro de 23, mas conseguiu a 31 de março de 24. Concluo agora. O que é que podemos ter aí? Com isto concluo. O negócio com a Sixth Street, eventualmente. Podemos ter mais jogadores que possam eventualmente ser transferidos e que resultem em mais-valia. Ou podemos ter alguma outra operação que nos traga boas notícias para março. Muito bem, vamos ver. Jorge, este tem sido um tema que temos discutido no jogo económico. Hoje conseguimos trazê-lo como tema principal, em virtude da presença do Jaime neste programa. Pergunto, de facto, os grandes desafios financeiros que se colocam, como o Jaime referiu, a todos os clubes, mas que parecem ter aqui uma especial incidência na SAD do Futebol Clube do Porto. Sim, e antes de mais cumprimentar o Jaime e dizer que claramente o Futebol Clube do Porto vive momentos muito, muito difíceis. Vai ser uma época muito atípica. É bom recordar que há eleições em abril e provavelmente pela primeira vez Jorge Nuno Pinto da Costa vai ter um opositor que não sabemos se irá ou não ganhar eleições, mas irá disputar com outro tipo de condições em comparação com outros que o desafiaram ao longo destas várias décadas. O resto já tinha sido tentado no último ato eleitoral, não é? Em que houve um dos candidatos. Já na altura houve outros candidatos. José Fernando Rio, 30 e tal por cento. Mas eu julgo que Vilas Boas tem condições que José Fernando Rio não tinha nessa altura. E tem notoriedade. E tem tido uma notoriedade, mesmo junto dos adeptos do Futebol Clube do Porto, muito, muito maior, e portanto parece-me que será claramente o grande desafio eleitoral de Jorge Nuno Pinto da Costa, provavelmente desde que foi eleito pela primeira vez. Em segundo lugar, dizer que tem sido uma época também em termos desportivos muito difícil, e eu já o tenho dito várias vezes. Gosto-se mais ou menos de Sérgio Conceição, da postura que tem no banco de suplentes e nas conferências de imprensa, mas eu acho que é o principal ativo do Futebol Clube do Porto. E acho que olhar para os plantéis que Sérgio Conceição tem tido, e com aquilo que dizia o doutor, o comportamento que o Porto tem tido na Liga dos Campeões, melhor do que Sporting e Benfica, muito mais consistente na Europa, sim, até do que nas competições internas, e isso tem feito obviamente a diferença também em termos financeiros, e curiosamente Sérgio Conceição falou disso na semana passada. Agora, é bom recordar várias questões e vários desafios que eu acho que o Futebol Clube do Porto tem. Em primeiro lugar, eu acho que vai ter que ir este prolongamento até março, e vai ter que fazer um encaixe financeiro com algum jogador, vai ter que haver uma verba extraordinária, porque mesmo passando, vai ter os oitavos de final da Liga dos Campeões a disputar-se em março, mesmo passando esses oitavos de final, que eu acho difícil, porque o Arsenal é uma boa equipa e vimos as dificuldades. O Sporting é verdade que os elimina na última época na Liga Europa, mas eu acho que este Arsenal até é mais forte do que na época passada, mais consistente, voltou a reforçar-se e tem uma equipa ainda mais completa. Parece-me que mesmo passando aos quartos de final, estamos a falar de 10 milhões de euros, sensivelmente, pela passagem, com mais um adicional, eventualmente se vencesse os 2 jogos, 3 milhões por cada jogo, portanto seriam 16 milhões e é manifestamente insuficiente. E o grande problema do Futebol Clube do Porto neste momento é que olhamos para o plantel e em termos de ativos que se possa valorizar, e eu acho que aí é outra das grandes diferenças para Sporting e para Benfica, é que olhamos para o Benfica, tem António Silva, tem João Neves, jogadores que claramente vão ser encaixes financeiros no futuro. O Sporting tem Victor Gyökeres, Gonçalo Inácio, Osman Diomante, e eu acho que o Futebol Clube do Porto neste momento, manifestamente, vai ter um grande desafio, que é
tem provavelmente o melhor guarda-redes da Europa, que é o principal ativo do clube. Perdendo Diogo Costa, perde pontos no campeonato. E as coisas desportivamente também já não têm estado fáceis. Mas financeiramente faria o milagre necessário. Há outra possibilidade que seria eventualmente Evan Nilsson, mas um jogador que tem tido tantas lesões parece-me difícil que signifique um encaixe financeiro na ordem de valor que o Futebol Clube do Porto precisaria até ter aqui alguma consistência também em termos desportivos. Exatamente, não tem é um jogador que, reconhecendo a qualidade e talento, se olharmos ao trajeto dele no Futebol Clube do Porto, já teve 2 ou 3 períodos de lesão relativamente prolongados, o que de vez em quando o afasta dos relevados. E em terceiro lugar é bom recordar que o Futebol Clube do Porto investiu praticamente o mesmo já do que o Sporting. A diferença não é assim tão grande, é muito grande relativamente ao Benfica, no caso de aquisições se diz respeito, mas quando olhamos para Nico Gonzalez, fizemos para o essa Ivan contabilidade Reina, a semana passada, quase foram 50 milhões de euros 45 milhões de euros nos 4 jogadores que, ao que tudo indica, podem eventualmente até vir a sair, e na altura falava-se muito de David Carmo, que já é da época anterior, o Fran Navarro que seguiu para o Olympiacos. É certo que este tipo de operações vão permitir ao Futebol do Porto baixar a folha salarial, mas não resolve o essencial, que era ter um encaixe financeiro extraordinário, porque, como disse, mesmo com as verbas da Liga dos Campeões não vai ser suficiente. E já, o Jorge tocou aqui num aspecto que vai ser absolutamente primordial para aquilo que vai ser, enfim, se calhar não a época do Futebol Clube do Porto, mas se calhar os próximos anos, que tem a ver com o próximo ato eleitoral, que está aqui envolto em algum mistério, uma vez que ainda não há... quer dizer, há um candidato assumido, creio que Nuno Lobo, que já foi convidado, já foi nosso convidado no Jogo Económico, mas de facto temos aqui provavelmente um Futebol Clube do Porto a precisar de sangue fresco, ou pelo menos esta administração de se sentir que há uma alternativa a morder-lhe os calcanhares e a precisar de fazer mais e melhor. A concorrência é sempre bom, não é? A concorrência é bom. Estamos em janeiro, o ato eleitoral é em abril, há outras eleições igualmente importantes até antes de abril, portanto, a seu tempo, vai ser um ano recheado de eleições. Aquilo que nós sabemos é que no Futebol Clube do Porto as eleições serão definitivas, não terá que haver umas eleições antecipadas. Exatamente. Seguramente. Agora, é fundamental, como eu dizia, ter uma competitividade desportiva e uma competitividade organizacional, administrativa, económica e financeira, porque elas agora jogam em conjunto. É verdade, dizia e muito bem, o Benfica tem bons valores, o António, o João, o Sporting tem excelentes valores, além do mais fez uma excelente compra com o Gyökeres, está a correr fantasticamente. O Porto, o Futebol Clube do Porto, tem alguns jogadores que a sair no mercado de janeiro poderão não fazer grandes mais-valias. É certo, não se está a ver que em janeiro haja uma grande valorização. Vai ajudar, seguramente, se houver alguma venda, poderá ajudar a aproximar do objetivo dos 110, 120 milhões de euros, mas a saída eventual do Diogo geraria uma mais-valia muitíssimo significativa. Estamos a falar de uma cláusula, se a memória não me falha, 45, 60 milhões, julgo. 45 talvez seja o valor de mercado neste momento do Diogo Costa. Sim, sabemos que é um dos melhores guarda-redes a nível mundial, o Diogo, e portanto tem um valor muito significativo, que naturalmente poderá ajudar às contas do Futebol Clube do Porto, agora deste ano financeiro, se for este ano, 23, 24, e depois do ano para efeitos do UEFA 2024. Mas convém olhar para a equipa B. Temos excelentes jogadores na equipa B, no resto do plantel, jogadores muito jovens, e esse é um bocadinho também o futuro do futebol português. Não é? O futebol português tem que olhar para a totalidade do seu plantel, tem que pensar na formação, no scouting, tem que funcionar como uma ponte entre a América Latina, a África, outros mercados e o mercado dos Big Five, não é? Em que os jogadores mais jovens possam estagiar, desenvolver-se, crescer em Portugal para depois os clubes de ponta, o Sporting, o Guimarães, o Braga, o Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Famalicão, que está a fazer um excelente desempenho nesse sentido, possam encaixar as mais-valias que lhe deem a sustentabilidade económica e financeira que lhe permitam o sucesso desportivo, tanto que nos levem ao
ao estádio e, no meu caso, a vibrar com os golos do Futebol Clube. Muito bem. Jaime, estão elencados os desafios para o Futebol Clube do Porto Vamos e, se ver como é calhar, que corre. também para o futebol Como português, de dizia uma o forma grande geral. jogador nosso, prognóstico está no final do jogo. Exatamente, muito bem. E o prognóstico é que provavelmente o Jaime vai voltar ao jogo económico Era para um gosto, discutir estes era um e outros gosto. temas. Foi ótimo, muito obrigado pela presença neste programa. Já a seguir, partimos para as escolhas da semana neste jogo económico. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana neste que é o primeiro programa de 2024. Temos connosco o Jorge Faria de Sousa. Jorge, e vamos começar pela tua escolha para a primeira figura de 2024, uma semana em que perdemos dois grandes vultos do futebol mundial, Mário Zagallo e Franz Beckenbauer, mas é do Kaiser que queres falar. Sim, até podemos juntar os dois, Sim. porque ambos foram campeões do mundo como jogadores e como treinadores. São duas figuras incontornáveis. Mário Zagallo foi selecionador brasileiro, foi um grande jogador de futebol. Beckenbauer acaba por marcar de certa forma. Eu nunca ouvi jogar, mas é claramente uma das grandes figuras do futebol mundial. Estamos a falar de alguém que foi, além de um grande jogador e bolador, que venceu Campeonato do Mundo, 3 Ligas dos Campeões, entre tantos outros títulos ao serviço do Bayern de Munique. Foi depois selecionador alemão, treinador do Bayern de Munique, venceu competições europeias, nomeadamente Taça UEFA, foi finalista também do Europeu 92 enquanto selecionador, campeão do mundo e, portanto, é claramente uma figura marcante. São duas figuras marcantes ambos, e que acabam por nos deixar, e portanto deixar aqui também a nossa homenagem para duas figuras muito importantes, um para o futebol alemão, outro para o futebol brasileiro, dois campeões do mundo enquanto jogadores e enquanto treinadores. E portanto o Alemanha-Brasil, seja ele onde for disputado, será com grandes protagonistas. Vamos para o teu número desta semana, um número que ainda nos remete para aquilo que foi a última jornada da Liga Portuguesa, mas que vale a pena salientar até por vários aspectos, e já vamos conversar sobre eles. Para já vou só divulgar o teu número, são os 41 milhões de euros. Sim, é o valor de mercado do Vitória Sport Clube, que está neste momento a 3 pontos do Braga, em quinto lugar. É claramente um trajeto muito positivo sob a liderança de Álvaro Pacheco. De facto, veio dar aqui uma vida nova. Não deixa de ser papel. interessante refletirmos sobre o facto de o Braga, em 3 jogos em casa, com o Vitória Sport Clube, com o Sporting e com o Benfica, faz apenas 2 pontos e, portanto, não vence nenhum desses 3 jogos. Mas eu aqui queria destacar o Vitória Sport Clube. Parece-me que tem um plantel interessante. João Mendes faz aquela obra de arte já a terminar, e o futebol tem mesmo destas coisas. Abel Ruiz, minutos antes, tem uma bola de gol que dava o 2-0, acaba depois o Vitória Sport Clube fazer o 1 igual, numa grande discussão do João Mendes, mas sobretudo deixar aqui uma reflexão que muitas vezes trazemos aqui, que é a falta que faz o Vitória Sport Clube ser mais forte. O futebol português precisa de clubes da dita classe média para poderem ser equipas competitivas, a crescer, a serem competitivos, claro, nomeadamente na Conference League ou mesmo na Liga Europa, para que possam também esses clubes ajudarem a amealhar pontos do ponto de vista do ranking da UEFA. E o Vitória, que é um clube muito especial, é um clube que tem massa crítica, tem uma massa adepta absolutamente extraordinária, os estádios sempre cheios, é um dos estádios que normalmente tem uma das melhores médias de espectadores a ver os seus jogos. E que mais adeptos leva também aos outros mais campos. Adeptos leva. Tem no que a formação diz respeito, também um clube com enorme tradição. De resto, nos últimos anos tem sido sempre essa a grande âncora do Vitória, e até já fazer algumas agendas de valores significativos de jogadores da sua formação, e portanto espero que seja o início de um projeto de sucesso do Vitória Sport Clube, porque um clube com estas condições e com estes adeptos, com as condições que tem uma cidade inteira ao redor do clube, eu acho que era fundamental ser uma equipa muito competitiva, poder eventualmente na próxima época ajudar
Portugal e as equipas portuguesas no ranking, sendo uma equipa mais competitiva e podendo chegar, por exemplo, a uma fase de grupos da Conference League. O que é pena é que muitas vezes este Vitória de Guimarães parece ter as coisas planeadas no início da temporada, mas depois parece que os projetos desportivos acabam sempre por sofrer alterações, quer ao nível da entrada e saída de jogadores, mas também da troca de treinadores, que revela sempre que é algo que não correu bem no planeamento, não é? Sim, é um clube muito marcado por essa instabilidade. Se olharmos até para o número de eleições que se disputaram nos últimos anos, é um número muito elevado, não tem havido essa estabilidade, quer em termos diretivos, quer depois em termos de equipa técnica. Mesmo esta temporada, que está a ser muito positiva por parte do Vitória Sport Clube, se contarmos com o João Aroso, que foi o treinador interino durante algum tempo, já é o quarto treinador, Álvaro Pacheco. E, portanto, parece-me também que, do ponto de vista do clube e do sucesso desportivo, é fundamental ter essa estabilidade e que seja dado tempo e espaço para que Álvaro Pacheco possa construir então o seu projeto no Vitória Sport Clube, que até ver tem tido de facto sucesso. E só a título de exemplo, o Sporting de Braga tem um valor de mercado de 133 milhões de euros, são praticamente mais 100 milhões do que o valor de mercado do plantel do Vitória de Guimarães. Jorge, muito obrigado. Voltas para a semana com mais temas deste jogo económico. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas.